Seu corpo começa a se desgastar não onde você imagina, ele inicia pelas pernas. E, uma vez que elas começam a falhar, todo o restante cede, mais rápido do que você pode imaginar. A verdade assustadora é que a fraqueza nas pernas não diz respeito apenas à mobilidade, é uma questão de sobrevivência. Estudos indicam que pessoas com pernas fracas têm 91% mais chance de morrer prematuramente do que aquelas com pernas fortes. Mas aqui está o que seu médico não te conta: você pode reverter esse declínio, começando hoje mesmo, na sua própria casa. Na verdade, o primeiro método de recuperação que vou compartilhar mostrou reduzir o risco de mortalidade em 46% em apenas 8 semanas. Antes de prosseguirmos, se você deseja manter sua independência e saúde bem entrada à terceira idade, inscreva-se agora. Compartilhamos informações de saúde transformadoras que a maioria dos profissionais não revela. Vamos começar com o método de recuperação para as pernas que 93% das pessoas com mais de 60 anos negligenciam: o agachamento progressivo. Mas não estou falando dos agachamentos tradicionais que você imagina. Refiro-me à técnica modificada de deslizar na parede, especialmente desenhada para corpos que envelhecem. Funciona porque, à medida que envelhecemos, nossos quadríceps perdem até 40% da força aos 70 anos, impactando diretamente a maior bomba circulatória do corpo. Quando esses músculos enfraquecem, o sangue se acumula na parte inferior, desencadeando uma série de problemas de saúde que se espalham pelo corpo. Veja exatamente como executar esta técnica de recuperação. Encoste as costas na parede, com os pés afastados na largura dos ombros e aproximadamente 30 centímetros da parede. Deslize lentamente até que suas coxas fiquem paralelas ao chão ou até onde for confortável, sem dor. Mantenha por 5 segundos e depois suba devagar. A palavra-chave aqui é devagar. Pesquisas publicadas na revista de Fisioterapia Geriátrica mostram que a contração muscular excêntrica durante a fase descendente estimula a renovação mitocondrial no tecido muscular envelhecido, algo que praticamente cessa em adultos sedentários após os 60. Comece com apenas 3 repetições, 2 vezes ao dia, aumentando gradualmente para 3 séries de 10. Essa única técnica pode recuperar até 15 anos de função perdida nas pernas para a maioria das pessoas. Mas há algo ainda mais importante que você precisa entender sobre por que isso funciona. O movimento lento e controlado ativa fibras musculares especiais, do tipo 2, que declinam mais rapidamente com a idade. Essas fibras são cruciais não só para a força, mas para a saúde metabólica do corpo. Quando elas se atrofiam, sua sensibilidade à insulina diminui, a inflamação aumenta e o risco de desenvolver diabetes dispara. O que muitos médicos não revelam é que essas fibras do tipo 2 podem ser totalmente reativadas em qualquer idade. Um estudo inovador do Instituto de Pesquisa sobre Envelhecimento da USP constatou que adultos com 80 a 90 anos que praticavam treinamento de resistência lento e controlado, como os deslizes na parede, aumentaram a ativação dessas fibras em 178% em apenas 12 semanas. Isso não é só sobre pernas mais fortes, é sobre resgatar sua saúde metabólica após décadas de declínio. O segundo método de recuperação foca em algo que os médicos raramente mencionam: a mobilidade do tornozelo. A maioria das pessoas se concentra apenas nos joelhos e quadris, ignorando que a rigidez do tornozelo costuma ser o primeiro dominó a cair na deterioração das pernas. Aos 65 anos, a pessoa média perde 50% da dorsiflexão do tornozelo, a capacidade de puxar os dedos em direção à canela. Essa limitação obriga o corpo a compensar com padrões de caminhada inadequados, prejudicando os joelhos, quadris e a região lombar. A técnica de liberação do tornozelo é simples, porém surpreendentemente eficaz. Sente-se na beirada de uma cadeira com os pés descalços apoiados no chão. Coloque uma toalha pequena, enrolada, sob as bolas dos pés, mantendo os calcanhares no chão. Agora, incline os joelhos para frente sobre os dedos, até o máximo que for confortável sem levantar os calcanhares. Segure por 10 segundos e solte. Repita 10 vezes. Esse movimento suave gradualmente restabelece as superfícies de deslizamento nas articulações do tornozelo, restringidas ao longo dos anos.
Um estudo de 2022 na revista Clínica de Medicina Esportiva constatou que essa técnica melhorou o padrão de caminhada dos idosos em 37% após apenas 3 semanas de prática diária, e os participantes relataram uma redução de 42% na dor nos joelhos à medida que os tornozelos voltavam a absorver o impacto corretamente. O aspecto surpreendente da mobilidade do tornozelo é como ela afeta seu cérebro. Os tornozelos contêm milhares de proprioceptores, terminações nervosas especializadas que informam ao cérebro a posição do corpo no espaço. Quando essa mobilidade diminui, os sinais nervosos ficam enfraquecidos e seu cérebro perde o mapa de onde seus pés estão. É por isso que muitas pessoas começam a arrastar os pés à medida que envelhecem. Elas tentam, de forma inconsciente, manter contato com o chão porque o cérebro não recebe sinais claros sobre a posição dos pés. A técnica de liberação do tornozelo não só melhora a mobilidade articular, mas reativa essas vias neurais cruciais. Pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que a melhoria na mobilidade do tornozelo levou a um aumento de 29% na atividade do hipocampo, a região cerebral responsável pela percepção espacial e memória. Isso explica por que participantes de estudos de mobilidade relatam sentir-se mais despertos mentalmente após recuperarem a função dos tornozelos. Se os tornozelos não são apenas articulações, são centros críticos de comunicação entre o corpo e o cérebro. O terceiro método de recuperação combate o assassino oculto que destrói silenciosamente a saúde das suas pernas, a inflamação crônica na face muscular. Esse tecido conjuntivo torna-se cada vez mais rígido e inflamado com o tempo, restringindo o fluxo sanguíneo e a comunicação nervosa. Contudo, quase ninguém trata esse problema tão importante. A técnica de liberação da face exige apenas uma bola de tênis. Sente-se em uma cadeira e coloque a bola sob uma coxa. Role-a suavemente, procurando pontos sensíveis. Ao encontrá-los, aplique pressão moderada por 30 segundos e depois libere. Mousa a bola para uma nossa área e retita. Dedique cerca de 2 minutos para cada coxa e, em seguida, passe para as panturrilhas. Essa técnica estimula terminações nervosas sensoriais especializadas, chamadas mecanorreceptores, que podem reduzir citocinas inflamatórias em até 62%, conforme pesquisas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Participantes que praticaram essa técnica simples por apenas 5 minutos diários viram um aumento de 28% na circulação das extremidades e relataram sentir as pernas décadas mais jovens em apenas 2 semanas. O que torna essa técnica tão poderosa é que ela atua no sistema facial negligenciado, a teia contínua de tecido que envolve e interpenetra cada músculo, nervo e vaso sanguíneo do seu corpo. Após os 60, esse sistema começa a se desidratar e endurecer, formando adesões, áreas pegajosas onde os tecidos que deveriam deslizar livremente ficam grudados. Essas adesões não só limitam o movimento, elas literalmente estrangulam os vasos sanguíneos e nervos que percorrem as pernas. A pressão da bola de tênis quebra essas adesões através de um processo chamado mecanotransdução, a conversão da pressão mecânica em sinais bioquímicos que desencadeiam a cura. Um estudo de 2021 na revista de Terapias de Movimento e Massoterapia constatou que essa técnica simples aumentou a produção de ácido hialurônico na face em 71%. O ácido hialurônico é o lubrificante natural que mantém os tecidos hidratados e com movimento suave. Por isso, tantas pessoas relatam uma liberação imediata e uma sensação de calor se espalhando pelas pernas após a prática. Elas estão, literalmente, reidratando tecidos ressecados por décadas. O quarto método de recuperação foca em um aspecto crítico, porém ignorado, da saúde das pernas, os arcos dos pés. Após os 60, os ligamentos e tendões que sustentam os arcos enfraquecem dramaticamente, causando seu colapso. Esse colapso altera o alinhamento de toda a perna, desencadeando uma reação em cadeia que afeta tornozelos, joelhos, quadris e coluna. A técnica de ressurgimento dos arcos é simples, mas transformadora. Coloque um lápis no chão e tente levantá-la apenas com os dedos dos pés. Mantenha por 3 segundos e solte. Faça isso 10 vezes com cada pé. Se você não consegue, esse é exatamente o problema. Essa incapacidade simples é um sinal de alerta para o colapso iminente da mobilidade. Pratique essa técnica diariamente e surpreenda-se com a rapidez com que os músculos dos pés respondem.
Pesquisas da revista de pesquisa em pé e tornozelo demonstram que o fortalecimento desses músculos intrínsecos melhora o equilíbrio em 48% e reduz o risco de quedas em 37% em adultos com mais de 65 anos. Conforme os arcos se reconstroem, a dor em joelhos e quadris diminui à medida que toda a estrutura da perna se realinha corretamente. A comunidade médica tem ignorado, em grande parte, o papel crítico da força dos arcos dos pés na saúde global, concentrando-se em órteses e calçados de suporte caros. Embora tenham seu lugar, muitas vezes funcionam como muletas, enfraquecendo ainda mais a força natural dos pés com o tempo, como usar um gesso que, apesar de dar suporte, leva à atrofia muscular. A técnica de ressurgimento dos arcos faz o oposto, fortalecendo o sistema de suporte natural dos pés. O mais surpreendente é como essa força afeta seus níveis de energia. Os arcos dos pés funcionam como amortecedores naturais e sistemas de retorno de energia. Quando em pleno funcionamento, armazenam e liberam energia a cada passo, tornando a caminhada mais eficiente. Quando colapsam, caminhar exige muito mais esforço. Um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro constatou que adultos com função restaurada dos arcos tiveram uma redução de 23% no gasto metabólico durante a caminhada, ou seja, podiam percorrer a mesma distância usando 23% menos energia. Isso explica por que muitos idosos se sentem menos fatigados ao longo do dia após reconstruir os arcos. Cada passo se torna mais eficiente energeticamente. O quinto método de recuperação aborda algo surpreendente que 99% dos idosos fazem de forma totalmente equivocada, respiram de maneira errada enquanto caminham. Padrões de respiração inadequados reduzem a oxigenação dos músculos das pernas em até 30%, acelerando o desgaste muscular e a fadiga. A técnica de correção é a seguinte: enquanto caminha, inspire por 2 passos e expire por 3. Esse padrão rítmico maximiza a troca de oxigênio nos pulmões e garante o engajamento adequado do diafragma, melhorando diretamente o fluxo sanguíneo para as extremidades inferiores. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais descobriu que idosos que adotaram esse padrão específico melhoraram sua resistência na caminhada em 23% e relataram fadiga significativamente menor nas pernas após apenas 10 dias. Essa simples mudança não custa nada, não exige equipamento e pode ser implementada imediatamente. A relação entre a respiração e a saúde das pernas vai muito além do que se imagina. O diafragma, o principal músculo respiratório, é um dos mais potentes impulsionadores circulatórios do corpo. Cada respiração profunda cria variações de pressão nas cavidades abdominal e torácica que ajudam a impulsionar o sangue das pernas de volta ao coração. Quando a respiração se torna superficial, como ocorre na maioria das pessoas após os 60, essa ação de bombeamento enfraquece, permitindo que o sangue se acumule nas extremidades inferiores. O Dr. Carlos Oliveira, diretor do Centro de Pesquisa em Ciência e Engenharia Clínica da Universidade Estadual de Campinas, descreve esse fenômeno como falência cardíaca secundária, não uma falha do músculo cardíaco, mas dos mecanismos periféricos que auxiliam o coração. Sua pesquisa mostra que restabelecer a respiração diafragmática adequada pode reduzir o edema nas pernas em até 62% sem medicação, melhorando esse mecanismo natural de bombeamento. O padrão respiratório de 2 a 3 passos que compartilhei otimiza essa ação ao estender a expiração, criando o gradiente de pressão mais forte para o retorno venoso das pernas. Isso não se trata apenas de caminhar com conforto, é uma melhoria fundamental no sistema hidráulico que mantém a circulação eficiente por todo o corpo. O sexto método de recuperação combate o desequilíbrio muscular devastador que se desenvolve entre a frente e a parte de trás das coxas. Aos 65, a maioria das pessoas possui quadríceps quase 2 vezes mais fortes que os isquiotibiais, um desequilíbrio perigoso que leva à instabilidade dos joelhos, alterações da marcha, por fim, quedas. O problema é que quase todos os exercícios convencionais para idosos focam na parte frontal das coxas, negligenciando a parte posterior. A técnica de ativação dos isquiotibiais exige apenas uma cadeira. Sente-se na beirada com postura ereta. Estenda uma perna à sua frente, mantendo o calcanhar apoiado no chão e os dedos apontados para cima. Agora, tente deslizar o calcanhar para trás, em direção à cadeira, sem levantá-lo. Você sentirá os isquiotibiais se contraírem. Mantenha por 5 segundos, solte e repita 10 vezes em cada perna.
Essa contração isométrica foca especificamente os isquiotibiais sem sobrecarregar as articulações. Um estudo de 2021 na Revista de Atividade Física e Envelhecimento constatou que idosos que realizaram esse exercício diariamente por 6 semanas melhoraram a relação isquiotibiais-quadríceps em 32%, resultando em melhor equilíbrio, menos quedas e redução da dor no joelho. Essa relação é tão importante que especialistas ortoédicos a utilizam para prever futuras lesões no joelho. O ideal é que os isquiotibiais representem cerca de 60 a 70% da força dos quadríceps. Após os 60, essa proporção costuma cair abaixo de 40%, criando um desequilíbrio que desalinha a articulação do joelho. O que torna essa técnica tão eficaz é que ela trabalha os isquiotibiais em toda a sua extensão funcional. A maioria dos exercícios convencionais, como a flexão de isquiotibiais, trabalha apenas uma parte do músculo. A técnica do deslize do calcanhar foca na porção proximal, a parte mais próxima da pelve, crucial para a estabilização do quadril e manutenção da postura. Ainda mais fascinante é o impacto neurológico da reativação dos isquiotibiais. Eles possuem uma alta concentração de proprioceptores que enviam informações sobre a posição ao cérebro. Quando os isquiotibiais enfraquecem, essa percepção diminui consideravelmente. Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas constataram que melhorar a função dos isquiotibiais aumentou a capacidade de detectar pequenas mudanças na posição do joelho em 47%, melhorando significativamente a habilidade de enfrentar superfícies irregulares e evitar quedas. O 7º método de recuperação foca na reconstrução dos músculos estabilizadores críticos ao redor dos quadris, que muitos nem sabem que existem. Esses músculos pequenos, mas essenciais, especialmente o glúteo médio, são responsáveis por manter o quadril nivelado durante a caminhada. Quando enfraquecem, surge o característico balanço lateral que aumenta significativamente o desgaste articular e o risco de quedas. A ativação dos estabilizadores do quadril é simples, mas surpreendentemente desafiadora. Fique em pé sobre uma perna, segurando um balcão ou cadeira para apoio. Em seguida, mova lentamente a outra perna para o lado, mantendo os dedos apontados para frente. Mantenha por 2 segundos e depois desça. Repita 10 vezes e troque de perna. O que torna essa técnica tão eficaz é que ela foca especificamente o glúteo médio, que sofre rápida atrofia após os 60 devido ao sedentarismo. Um estudo da Faculdade de Medicina da USP constatou que o fortalecimento desse músculo reduziu as quedas em 58% e a dor no quadril em 43% em apenas 4 semanas de prática regular. O glúteo médio não só previne quedas, ele é fundamental para manter a eficiência biomecânica. Quando enfraquece, o quadril tende a cair a cada passo, forçando o corpo a compensar inclinando-se para o lado. Essa compensação desencadeia uma série de ajustes em toda a cadeia cinética, aumentando a compressão na coluna, quadris e joelhos em até 63%, conforme estudo do Hospital das Clínicas da USP. O que é particularmente preocupante é a rapidez com que esse músculo atrofia com a falta de uso. Exames de ressonância mostram que, após apenas 2 semanas de atividade reduzida, o glúteo médio pode perder até 14% de sua área de seção transversal em adultos acima dos 60, uma taxa de atrofia quase 2 vezes maior que a de outros músculos das pernas. A boa notícia é que esse músculo responde rapidamente à ativação direcionada. A técnica de elevação da perna que compartilhei cria o que os fisiologistas chamam de contração isométrica voluntária máxima do glúteo médio, a forma mais eficaz de reconstruir rapidamente esse estabilizador crucial. O 8º método de recuperação aborda as vias de comunicação nervosa que conectam suas pernas ao cérebro. Após os 60, essas conexões neurais começam a se deteriorar, reduzindo a propriocepção, sua percepção de onde estão as pernas no espaço. Essa deterioração acontece silenciosamente até que um dia você tropece sem motivo, pois o cérebro não sabe mais a posição do pé. A técnica de renovação das vias neurais é simples e profunda. Fique perto de um balcão para apoio, se necessário. Feche os olhos e marche lentamente no lugar, elevando cada joelho até a altura do quadril, se possível. Faça isso por 30 segundos, concentrando-se intensamente em sentir a posição das pernas sem olhar. Esse exercício obriga o cérebro a processar as informações sensoriais das pernas sem estímulos visuais, fortalecendo as conexões neurais enfraquecidas.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo constataram que idosos que praticaram essa técnica por 60 segundos, 3 vezes ao dia, melhoraram seus índices de propriocepção em 37% em apenas 2 semanas, o que se traduz em melhor equilíbrio e menos quedas. A ciência por trás dessa técnica é fascinante. O cérebro mantém o que os neurocientistas chamam de mapa somatotópico, uma representação neural do corpo que se atualiza em tempo real. Com o envelhecimento, partes desse mapa se tornam menos detalhadas, especialmente aquelas que não focamos conscientemente. A marcha de olhos fechados força o cérebro a aprimorar esse mapa por meio da plasticidade dependente do uso, o fortalecimento das vias neurais por meio de atenção e ativação repetida. O Dr. Paulo Siqueira, diretor do Centro de Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, explica que esse tipo de treinamento deliberado aumenta a produção de mielina, que reveste as fibras nervosas e acelera a transmissão dos sinais. Sua pesquisa mostra que mesmo períodos curtos de treino focado podem criar conexões mais rápidas e confiáveis entre as pernas e o cérebro, melhorando inclusive a função cognitiva. Um nono método de recuperação tem como alvo o sistema vascular das pernas, que se deteriora com o tempo. Aos 65, a densidade capilar nos músculos das pernas diminui em até 40%, o que significa que menos oxigênio e nutrientes chegam às células musculares, acelerando seu desgaste. A técnica de restauração da circulação utiliza a gravidade para melhorar poderosamente o fluxo sanguíneo sem medicação. Deite-se de costas com as pernas elevadas contra uma parede ou apoiadas em uma cadeira. Permaneça nessa posição por 5 minutos enquanto faz movimentos suaves com os tornozelos, apontando e flexionando os pés. Essa posição cria um gradiente de pressão hidrostática que força o sangue estagnado a sair das pernas, permitindo que o sangue fresco e rico em oxigênio retorne quando você se levantar. Um estudo na Revista Internacional de Medicina Vascular constatou que idosos que praticaram essa técnica por 5 minutos, 2 vezes ao dia, tiveram uma melhora de 31% na circulação das extremidades inferiores e relataram significativamente menos câimbras, inchaço e fadiga nas pernas após apenas 9 dias. O sistema vascular das pernas passa por mudanças profundas após esse 60 que quase ninguém comenta. O endotélio, o revestimento interno dos vasos, perde a capacidade de produzir óxido nítrico, molécula crítica para dilatação vascular e fluxo sanguíneo saudável. Sem óxido nítrico suficiente, os vasos se tornam menos responsivos, reduzindo a circulação justamente quando os músculos precisam mais durante a atividade. A técnica de elevação das pernas atua por vários mecanismos. Primeiro, utiliza a gravidade para facilitar o retorno venoso, aliviando o sistema circulatório. Segundo, os movimentos alternados dos tornozelos estimulam as células endoteliais a aumentar a produção de óxido nítrico. E terceiro, desencadeia um processo chamado hiperemia reativa, um surto de fluxo sanguíneo que ocorre quando a circulação é temporariamente alterada e depois restaurada. O Dr. Ricardo Mendes, diretor do Laboratório de Pesquisa em Envelhecimento Cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP, explica que essa abordagem assistida pela gravidade é ideal para idosos com função cardíaca comprometida, pois melhora a função vascular periférica a níveis normalmente vistos em pessoas 10 a 15 anos mais jovens. O 10º e mais surpreendente método de recuperação aborda algo de que praticamente ninguém fala: a conexão entre o intestino e as pernas. Pesquisas emergentes revelaram que certas bactérias intestinais influenciam diretamente a recuperação e a função muscular, especialmente em idosas. Conforme envelhecemos, a diversidade do microbioma diminui, correlacionando-se diretamente com a perda de massa e função muscular. O protocolo de recuperação muscular pelo microbioma é simples. Consuma uma porção diária de alimento fermentado, seja iogurte, kefir, chucrute ou quinte, e, em seguida, sincronize sua ingestão de proteína, consumindo de 20 a 30 gramas em até 30 minutos após os exercícios de recuperação das pernas. Essa combinação foi estudada pelo Centro de Pesquisa em Nutrição Humana e Envelhecimento da Universidade Estadual de Campinas, onde constatou-se que idosos que seguiram esse protocolo aumentaram a força das pernas em 34%, comparado a apenas 12% naqueles que se exercitavam de forma idêntica sem otimizar o microbioma ou o tempo de ingestão proteica. A diferença foi tão marcante que os pesquisadores concluíram que o microbioma pode ser coelo perdido no combate à perda muscular relacionada à idade.
A ciência por trás dessa conexão revolucionária desafia nossa compreensão tradicional da fisiologia muscular. O microbioma produz milhares de metabólitos que entram na corrente sanguínea e influenciam diretamente a bioquímica muscular. Certas cepas bacterianas produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem a inflamação sistêmica e melhoram a função mitocondrial nas células musculares, enquanto outros produzem compostos que aprimoram a sensibilidade à insulina, facilitando a captação de glicose durante e após os exercícios. O Dr. André Costa, pesquisador do Centro de Nutrição Humana da Universidade Estadual de Campinas, identificou espécies bacterianas específicas que correlacionam com a força das pernas, demonstrando que a abundância desses micro-organismos pode prever a força das pernas mais precisamente do que a idade em si. Mais importante, ele comprovou que intervenções dietéticas direcionadas podem melhorar significativamente a resposta muscular ao exercício em idosas. Agora vem a revelação mais surpreendente, algo que conecta tudo o que discutimos e explica por que os métodos convencionais para a saúde das pernas falham. A verdade é que suas pernas envelhecem na ordem inversa àquela que a maioria dos tratamentos médicos aborda. Normalmente, a medicina começa tratando problemas estruturais, como ossos e articulações, depois os músculos e raramente os nervos ou a circulação. Porém, seu corpo se deteriora exatamente na ordem inversa. As conexões neurais se deterioram primeiro, seguidas da função vascular, depois os músculos e, por último, as articulações e ossos. Isso significa que, quando você já está recebendo tratamentos para joelhos ou quadris, anos de função perdida em sistemas que realmente impulsionam esses problemas já se passaram. É como apagar incêndio enquanto se ignora a origem da chama. Cada um dos 10 métodos de recuperação te combateria atua nas causas primárias, na ordem correta, e é por isso que funcionam quando os métodos convencionais falham. A deterioração neural começa já aos 50 anos, com a precisão proprioceptiva diminuindo cerca de 2% ao ano. Quando você percebe dores dos joelhos aos 65 ou 70, já perdeu de 30% a 40% dessa função, a capacidade do cérebro de sentir e controlar precisamente o movimento das pernas. Esse declínio obriga o corpo a adotar padrões compensatórios que impõem estresse anormal nas articulações. Após essa deterioração neural, as mudanças vasculares aceleram. Depois dos 60, a densidade capilar nos músculos das pernas diminui cerca de 1,5% ao ano. Aos 70, o fluxo sanguíneo durante a atividade pode estar até 50% menor do que aos 30. Essa redução limita a entrega de oxigênio e nutrientes justamente quando os músculos mais necessitam, acelerando a atrofia e diminuindo a capacidade de recuperação. Só depois desses processos, que atuam há anos, os sinais visíveis de deterioração muscular aparecem. E só após a fraqueza muscular alterar a biomecânica por um longo período os problemas articulares surgem. Contudo, as intervenções médicas quase invariavelmente começam pelo tratamento das articulações, ignorando as causas iniciais. Os 10 métodos de recuperação que compartilhei hoje atuam na sequência correta, de dentro para fora, tratando as causas raízes na ordem adequada. Por isso, os participantes dos estudos relatam melhorias quase milagrosas, não porque as técnicas sejam mágicas, mas porque, finalmente, estão tratando a sequência real do declínio em vez de apenas seus efeitos finais. Muita gente não percebe que a saúde das pernas funciona como um canário na mina de carvão, o primeiro sinal de alerta para a longevidade de todo o corpo. Um estudo marcante de 2020 na Revista Britânica de Medicina do Esporte concluiu que a força das pernas é um preditor mais forte da longevidade do que a função cardíaca ou pulmonar em adultos acima dos 60. Pense bem, suas pernas literalmente indicam quantos anos de vida saudável e independente ainda podem vir. Elas abrigam os maiores grupos musculares do corpo, que funcionam não só na locomoção, mas também como verdadeiros órgãos endócrinos, produzindo miocinas, compostos hormonais que influenciam a inflamação, a imunidade e até a saúde cerebral. Quando a massa muscular das pernas diminui, a produção de miocinas despenca, desencadeando uma cascata de efeitos negativos por todo o organismo. O estudo revelou que, para cada aumento de 10% na força das pernas, o risco de mortalidade diminui 17% em idosos, uma correlação mais forte do que a verificada para a aptidão cardiovascular, a função pulmonar ou qualquer marcador sanguíneo. E o mais importante, ao contrário de muitos indicadores de longevidade, a força das pernas pode ser modificada em qualquer idade.
Participantes que melhoraram sua potência mesmo após os 70 experimentaram reduções correspondentes no risco de morte. Em outras palavras, nunca é tarde para mudar sua trajetória adotando os métodos de recuperação que compartilhei hoje. Qual desses métodos de recuperação surpreendeu você mais? Deixe seu comentário, respondo pessoalmente a cada um. E se você achou essa informação valiosa, compartilhe este vídeo com alguém que possa estar enfrentando dificuldades com a saúde das pernas. Se você achou tudo isso revelador, não perca meu próximo vídeo sobre 3 medicamentos comuns que estão destruindo a função das suas pernas, pois pode ser que você ou alguém que você ama esteja tomando pelo menos um deles diariamente. Inscreva-se agora para não perder, pois pode ser a informação de saúde mais importante que você receberá este ano. Lembre-se, a morte pode começar pelas suas pernas, mas a extensão da vida também. Comece hoje mesmo esses métodos de recuperação e, literalmente, adicione anos de vida saudável e independente ao seu futuro. Nos vemos no próximo vídeo, onde desvendaremos mais verdades transformadoras sobre a saúde que a maioria dos médicos não revela.